Olá, meus lindinhos, e continuando na sequência, né, improvisando material aí para esse isolamento. Hoje vamos estar falando nesse vídeo aqui sobre o que? Movimento vertical de corpos sobre a ação de um campo gravitacional. Toda vez que tu olha para um corpo que ele se move verticalmente, subindo ou descendo, né, se quem controla a velocidade dele é um campo gravitacional, por exemplo, a gravidade da Terra, nós temos um movimento vertical, correto? E nesse cenário nós vamos ter, cara, duas opções possíveis. Quando um corpo cai com a resistência do ar e quando ele cai sem a resistência do ar ou no vácuo. Esses dois cenários são importantes e já apareceram em diversos vestibulares e no Enem. Numa primeira situação, quando um corpo está em queda e a gente considera a resistência do ar, nós teremos uma força de atrito ou força resistiva. E a forma como esse corpo desvia o ar faz toda a diferença, tá? Tem a ver, dentre outros fatores, com a sua aerodinâmica. Antigamente tinha-se a crença que quando eu abandonava dois corpos, essa folha cai devagarzinho, né? Já esse celular caiu mais rápido, né? Antigamente achava-se que o celular caía primeiro porque ele tem mais massa. É realmente o fato dele ter mais massa do que essa folha que faz ele cair primeiro? Não, isso não é verdade, né? De alguma forma, esse cara caindo, ele consegue desviar o ar com maior eficiência do que esta folha, que vai cair suavemente. Em cenários que nós temos a resistência do ar, tá? Nós temos uma briga de duas forças. Aqui eu tenho a força gravitacional ou uma componente dela apontando para baixo, que é a força peso, não é assim? E tu vai lembrar, o que é peso, hein? Peso é massa vezes gravidade, não é? É mg, não é? E nós temos uma força de resistência do ar, ou de atrito, força de arraste, né? Que nós vamos chamar aqui de FA, tá? FA, força de resistência do ar, pode chamar de FAT, força de arraste, tá? E uma forma simples para ensino médio de determinar essa força é o K vezes V ao quadrado. Quando um corpo vai caindo, quanto mais velocidade ele tem, maior é essa resistência. Esse K que aparece aqui, ele tem a ver com vários fatores, tá? Tem a ver se o ar é mais denso ou mais rarefeito. Isso pode fazer eu ter mais ou menos atrito. E o principal que entra nesse K é o formato aerodinâmico. É a aerodinâmica dele. Aerodinâmica. Como assim? Isso tem a ver com o quê? Com o seu formato geométrico, tem a ver com o seu volume. Enfim, é um fator meio complexo para você calcular em ensino médio. Mas os problemas já fornecendo isso para ti, quanto maior o valor do K, significa que você tem mais resistência. Quanto menor o valor do K, tu admite menos resistência. Então, senhores, aqui nós temos uma briga, né? Quando um corpo, por exemplo, sai em queda livre, parte do repouso, ele vai ter velocidade nula. Não terá inicialmente resistência do ar. A única força que puxa ele para baixo é a força peso, não é isso? E ela vai fazer com que sua velocidade aumente. Porém, esse corpo, conforme cai, ele vai ganhar o quê, cara? Velô, mas também ganha em resistência do ar, não é? Então, sempre que um corpo está em queda livre, a sua velocidade varia de um jeito diferente, tá? A velocidade de um corpo varia de uma forma um pouco diferente. Porque ele vai ter inicialmente uma aceleração para baixo. Porém, com essa velocidade de queda indo aumentando, a resistência do ar também aumenta. Vai chegar um ponto que esses dois vetores aqui vão ter o mesmo módulo. Eu vou falar que a resultante das forças vai ser zero. Como assim, Sostari? Essa força de resistência anula o peso? Sim, meu queridão, ela pode, se o corpo tiver altitude suficiente, anular, tá? Mas como? Vai anular, então quer dizer que ele vai ficar parado? Não, meu amigo, ele já tem uma velocidade, né? Quando ele atinge essa velocidade, muitos livros chamam de VT, que é a velocidade terminal de queda. Quando um corpo é abandonado de uma determinada altura, sua velocidade começa a aumentar, tá? E com a resistência do ar,
ela vai aumentando, aumentando, aumentando e chega a um ponto onde ela atinge o seu valor máximo, que é chamado de VT ou velocidade terminal. Para determinar ela, você vai igualar o módulo das duas forças. Você vai falar que a força de resistência do ar, kV ao quadrado, tem o mesmo módulo da força peso. Peso é massa vezes gravidade, mg. E aí, meninos, para descobrir essa velocidade agora, que é a terminal, a máxima que um corpo atinge em queda com resistência do ar, é só você ir lá e desovar o K para o outro lado. Velocidade terminal ao quadrado é igual a mg sobre K. Eu posso tirar o quadrado de um lado e colocar a raiz quadrada do outro. Então, em um problema de queda, onde o corpo tem a resistência do ar, a velocidade terminal, a máxima que ele atinge no final da queda, é dada por essa expressão. Raiz quadrada de mg sobre K. Então, meus lindinhos, em cenários que nós temos a resistência do ar, tá? Não é necessariamente a massa que vai dizer, tá? Se ele cai mais rápido ou mais devagar. Tudo tem a ver principalmente com o quê? Com o seu formato aerodinâmico. E em cenários de resistência do ar, nós temos a velocidade terminal, que é a raiz quadrada de mg sobre K. Certinho?